Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei: como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, ou o que estiver dentro da sua realidade, você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você truca é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você. Olá, gente, tô vindo aqui para mais um vídeo para falar de Deus do meu jeito. Por que eu fui levada a vir fazer esse vídeo? Essa noite eu tive uma noite boa, fui dormir tarde, gravei o vídeo tarde ontem. Tô levando bem, tô me revestindo da palavra, tô meditando em Deus. Só que todo dia eu acordo com alguém querendo me parar. E eu fico perguntando assim, gente, uma vez eu fui tão ruim na minha vida, eu já fiz tanta coisa ruim, e nunca ninguém tentou me parar como estão tentando me parar agora. E cara, eu fico confusa porque eu vejo as pessoas falarem de Deus a minha vida inteira. Jamila, procura Deus, vai pra igreja, Jamila, você tem que mudar seus caminhos. E quando eu fui pra Deus, eu mudei meus caminhos, mas ninguém me aceitou porque eu não tinha ido pra igreja. As pessoas não aceitam o Deus da minha vida porque eu não achei ele dentro de uma igreja. E eu acho tudo isso estranho, porque na palavra de Deus, na Bíblia, quando Jesus veio e que ele pagou nossos pecados e que ele nos fez liberto, ele mesmo disse que ele ia derrubar o templo e que ia reerguer em 3 dias. E ele estava falando de um templo espiritual, ele estava falando da igreja, da gente, onde a gente não ia precisar ficar mais tendo que adorar a Deus só no templo, que a gente poderia adorar a Deus a qualquer momento. E já se passaram tantos anos depois de Cristo e as pessoas continuam acreditando que Deus só está na vida daqueles que estão dentro da igreja e da igreja evangélica. E eu acho isso muito injusto. Quando Jesus Cristo veio aqui, nessa terra, e ele passou por aqui, foram essas mesmas pessoas da igreja que levaram ele a ser julgado, crucificado inocentemente. Só que eles só perceberam isso depois. E tem muita gente hoje sendo crucificada inocentemente e que o exemplo que aconteceu com Cristo, todo mundo esqueceu, é como se nunca tivesse acontecido. É como se a história de Jesus Cristo fosse uma história, mais uma história contada, como do Harry Potter, acho que é isso que fala. São muitas pessoas que creem, mas elas não creem de verdade. Ontem, eu percebi uma moça que ela estava um pouco na emoção quando ela veio falar comigo. E quando eu digo emoção, eu digo assim, sentimentos, eu não estou chamando ninguém de emocionada. E ela até achou que eu estava chamando ela de emocionada de uma forma ruim. E eu não estava chamando ela de emocionada, eu estava dizendo para ela, olha, eu acho que agora você está na emoção, você não deve ter tido um dia legal, a gente estamos vivendo dias, todo mundo, não é só a Jamila, a gente estamos vivendo dias aí de aflição, de medo, da gente não saber o que vai acontecer. E se você não tiver fé, velho, você chapa, você fica com medo, você se perde, você acaba agindo muito na razão, sem perguntar a Deus se é aquilo que Ele quer, se é aquela forma que Ele quer que você haja. Eu ainda ajo muito na emoção, direto, a gente podemos ver no começo do canal, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu fui movida por uma emoção de injustiça, eu estava totalmente emocionada. E não é pecado isso, sabe? Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe até onde a gente é capaz. Mas, tipo, como eu posso dizer? Enfim, eu tava falando com essa mulher e eu falei pra ela sobre isso e ela se sentiu ofendida. E eu dei um conselho pra ela, eu falei, tem uns áudios que eu escuto
de um cara e tal. Quando eu tô fazendo janta, no meu dia a dia, pra ir a gente ir se alimentando, porque ela tinha comentado comigo que não tava dentro da igreja, que por conta do trabalho lá tava muito corrido, não tava conseguindo ir na igreja. E eu fui tentar dar um conselho e ela recebeu super mal, achou que eu tava ofendendo ela. E eu peguei e falei assim, Deus, por que as pessoas falam que são de Deus, mas quando você vai receber um conselho de Deus, as pessoas acham que não tem que receber conselho? Que você não é ninguém para dar conselho. E cara, nós somos todos irmãos, nós estamos aqui para ajudar um ou outro. Deus fala que sozinho a gente não consegue. Por isso que Deus deixou a igreja como um corpo. Ele deixou Jesus Cristo como a cabeça da igreja, como cabeça da igreja, e a gente como corpo. A gente não vai funcionar sem o nosso amigo, a gente tem que perdoar, a gente tem que abrir o nosso coração, buscar intimidade com Deus. Eu comecei pensando assim, quando eu comecei a buscar intimidade com ele, meu amigo evangelista falou muito de que pra gente confiar plenamente em Deus, a gente tem que conhecer. E ainda eu até contava uma historinha para as minhas clientes, que tipo assim, elas falavam, amiga, eu gosto muito de você, você é uma pessoa de Deus, a gente vê Deus nos seus olhos, a gente vê Deus nas suas atitudes, vê Deus na sua vida, mesmo que não veja Deus na sua aparência. E eu falava pra elas sobre a intimidade. Eu falava pra elas, vocês gostam de mim, vocês têm essa confiança em mim, mas se eu chamasse vocês pra partir por aí no mundo comigo sem te falar o motivo, apenas te dando a minha palavra, você nunca iria acreditar. Por quê? Porque me conheceu agora, por mais que você goste de mim, é difícil a gente confiar em alguém. Porque você sabe de mim pelo que alguém disse, pelo que eu digo, e a gente nunca sabe se é verdade. E é mais ou menos assim. A gente conhece Deus, a gente acha Deus bacana, a gente acha Deus legal, Jesus Cristo foi um cara maneiro e tudo, mas a gente não confia nele. Deus fala pra gente descansar o coração, pra gente batalhar nossas batalhas só em oração. Mas quando vem o problema, a pessoa já se afasta de Deus, já se aparta dos conselhos de Deus, já se aparta da oração, já duvida da fé, já tem medo de que Deus não tá olhando, Deus não tá agindo. E Deus está o tempo todo ali olhando, a gente que é ansioso demais, que tenta resolver as coisas do nosso jeito. E aí a gente não vai criando essa intimidade. E aí eu fui buscando intimidade com Deus, fui passando a conseguir confiar mais. Para mim também era muito difícil confiar. Eu me abalava por qualquer problema, qualquer notícia ruim, qualquer vento forte. Mas na palavra de Deus fala que se a gente não estiver firme na palavra, se a gente não crer, se a gente não buscar, a gente vamos ser como vento, jogado para lá, jogado para cá. Se a gente duvidar, sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é duvidar nas coisas que não existem, é crer naquilo que você não vê. Então é um pouco meio de loucura. A gente tem que ser forte e corajoso. No começo, todo começo é difícil, mas eu já passei tantas outras coisas piores, para mim foi fácil. Tá buscando com ele. Tinha dias que eu falhava, muitas vezes eu falhava, mas aí Deus falava pra mim que ele tinha bons pensamentos de mim. Em Jeremias 29:11 fala assim, porque eu bem sei os pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim do que espera. Então invocarei e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o meu coração. E era isso que eu fazia. Toda vez que eu estava muito triste, que eu estava com muito medo, que eu estava vendo as coisas acontecerem que não era do conforme o que eu tinha planejado, eu não tentava mais fazer as coisas do meu jeito. Eu orava a Deus, eu ia pro banheiro, eu ia pro meu banho. Tinha vezes que eu não tinha como achar um lugar quieto, eu ia pro meu banho, eu erguia o som no último lá no meu banho, ali eu chorava. E eu agia como uma criança mimada, que eu passava o dia inteiro aguentando, suportando, perdoando todo mundo, sabe? E chegava de noite e eu contava tudo pro meu pai. Foi bem essa intimidade que eu criei com Deus, como se ele fosse meu pai. Num outro vídeo meu, eu falei pra vocês que eu fui buscar Deus num dia que eu tinha bebido muito. E eu tava com muito medo, numa época da minha vida que eu tava com muito medo. E eu fui buscar Deus não, mentira. Eu bebi muito e eu comecei a chamar meu pai no chuveiro, debaixo da água, de madrugada. E naquele dia eu pude sentir a presença de Deus e meu pai faleceu, né? E então eu pude sentir que Deus estava ali no lugar do meu pai, que ele estava ali para me proteger. E de fato foi.
Se eu falar pra vocês que depois que eu fui pra Deus as coisas melhoraram, primeiro elas pioraram muito, depois elas vieram melhorar, porque às vezes primeiro Deus confunde para depois explicar. Toda mudança exige bagunça. Até quando a gente vai mudar de uma casa para outra, exige bagunça, até colocar tudo em ordem. E eu creio que tá no finalzinho da minha bagunça. Quando Deus está com uma bênção muito grande para chegar para você, o diabo começa a fazer umas investidas maiores para tentar te fazer parar, para tentar te fazer desistir. E é isso que está acontecendo na minha vida. Em dezembro eu fui batizada no fogo e de lá para cá tudo tá dando errado aos olhos humanos, mas no meu coração, como eu falo em todos os vídeos, eu tô muito tranquila, eu tô muito em paz. Eu vim nesse vídeo hoje para falar sobre a gente buscar intimidade. Em Tiago fala: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Pecadores, limpem as mãos limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. A gente é bom demais para carregar sentimentos ruins por outras pessoas. Então eu tenho um conselho para você, que se você tiver algum problema com algum irmão, perdoa. Perdoar não é assim, eu perdoo de longe. Perdoar é tentar se reconciliar, é pedir perdão, é aproximação de novo. Não deixa o inimigo te enganar falando, perdoa, mas fica longe. Não, perdoa, dá uma oportunidade para a pessoa, deixa a pessoa saber que você perdoou ela, é muito importante. Às vezes ela está precisando do seu perdão. Corrige seus caminhos. Quando eu comecei a buscar em Deus, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os 7 pecados capitais, porque Deus falou que a única coisa que aparta o homem de Deus é o pecado. E as pessoas têm mania de confundir o pecado com características, com defeitos. Defeitos não afastam a gente de Deus, não afasta mesmo. Que nem eu falei pra vocês que eu ainda tenho um defeito de fumar. Tem outras pessoas que têm defeito de beber, tem outras pessoas que têm defeito de mentir. E isso é tudo muito feio, a gente tem que estar lutando contra isso. Mas é devagar, quem muda a gente é Deus, é buscando intimidade. Se perdoe, antes de perdoar qualquer pessoa, perdoe a si mesmo. Ame a si mesmo, olhe para você e pense que Deus te ama, Deus tem sempre bons pensamentos de você. Ele sempre está querendo arrumar uma forma de te colocar no caminho dele. Deus não é um Deus vingativo. Enquanto tem vida, tem esperança. Não deixa ninguém falar que seus pecados te afastam de Deus. Se você errar hoje, você ora amanhã. Como eu falei para vocês, quando eu comecei a buscar Deus, eu comecei durante 3 meses. Eu brigava com todo mundo, eu bebia, eu cheirava cocaína, mas todos os dias eu lia a Bíblia. Todos os dias eu ouvia uma mensagem de Deus. Tinha vezes que eu estava até lendo a Bíblia e usando droga, mas eu sabia que uma hora Deus ia estar ali, uma hora Ele ia ouvir minha oração. Deus falou que é Ele que muda, para que a gente não ache que foi a gente. A gente não consegue mudar sozinho, sem Deus a gente não somos nada. E cara, é isso. É hoje que eu vim para falar isso, buscar intimidade com Deus, corrigir seus caminhos. E buscar intimidade com Deus é conhecer Ele, entendeu? Não é na igreja, é conhecer da palavra, descobrir quem Ele foi, qual é o plano dele aqui na terra, tentar descobrir o que a gente estamos fazendo aqui. Eu tenho certeza que a gente estamos aqui de passagem. A gente sabe o que aconteceu lá no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo, mas Jesus veio, venceu o pecado, venceu a morte, deu condição da gente estar vivendo até esses últimos dias, esses últimos tempos aqui na terra, sendo guiada pelo Espírito. A gente sabe que vai chegar um momento em que o Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra. Aí eu acho que vai ser muito mais difícil. Eu acho que agora é hora de buscar. Agora é hora realmente de tentar se corrigir. Tem dias muito difíceis que estão por vir. A gente estamos vendo o mundo aí cada dia pior. Não só na natureza, com as doenças, mas as pessoas, o ser humano. As pessoas estão ficando muito frias. As pessoas estão falando de um Deus que não conhecem, de um Deus que não confia. Elas estão perdidas na religião e tudo isso é muito triste, porque os dias estão acabando, o mundo está acabando.
Mas é que nem eu falei para os filhos de Deus, não é o fim do mundo, é o começo. Eu creio que Deus tem algo muito melhor pra gente. Ser filha de Deus é muito melhor do que ser filha do mundo, filha das trevas. E quando eu falo pra vocês filha do mundo, eu não tô falando de música, de vício, eu tô falando de maldade, eu tô falando de mentira. Eu vejo tanta gente aí que não tem vício nenhum, tanta gente que tá até na igreja, que anda de Bíblia embaixo do braço, e são pessoas tão ruins, pessoas que magoam, pessoas que falam palavras que ferem, e elas têm prazer naquilo, elas não voltam atrás, elas sentem prazer. E hoje eu sinto prazer só na lei de Deus, eu sinto prazer em obedecer a Ele, porque Ele é muito fiel a mim. Busca você também essa intimidade. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Eu não vou cansar de falar. Hoje eu vim aqui nesse vídeo para tentar falar algo sobre intimidade. Como eu falei para vocês, eu não sei pregar uma mensagem, eu sei trocar ideia, sei falar como é que funcionou comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude em alguma coisa. Galera, lá no Instagram, como eu falei, no meu Facebook foi bloqueado, mas eu tô no Instagram. Deixa perguntas pra mim, fala pra mim um pouquinho da sua vida, vamos tentar achar uma solução. Aqui em casa, pra mim, são 5 filhos, é muito difícil eu colocar uma ordem, mas eu consegui. Aqui em casa tem horário pra tudo, minhas crianças têm horário pra ler a Bíblia, tem horário pra brincar, dá pra você ser jovem e ser de Deus. Dá pra você ser mulher, ser mãe e ser de Deus. Não deixa a religião falar das suas roupas, não deixa a religião falar do seu brinco, da sua unha. Você tem que ser uma carta lida nas suas atitudes, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de tratar o próximo. E é isso, tá bom, galera? Um beijão, é nóis. Rap nacional, escuta bastante rap. Gente, procura os áudios do Luciano Subirá. Ele é um cara incrível. Ele tem, assim, uma intimidade com Deus, assim, espetacular. Espetacular mesmo. Luciano Subirá. E para as mulheres, para as mães, eu deixaria um conselho. Tem uma mulher espetacular também que me ajudou muito. O nome dela é Rita Andrade. Eu sempre passei muito para as minhas clientes. Você acha ela no YouTube. E também tem um site dela que você consegue baixar estudo lá, livro book, áudios de ensino. Ela põe os cultos dela lá. Essa mulher é muito maravilhosa. Tem a Elisete Rezende também, procura aí, são pessoas de ensino muito bom. Você pode fazer cultos na sua casa, tá bom? Ame a Deus, ame o seu próximo. Beijo, é nóis.